Agora foi. Queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouco quem você é, um pouco da sua história. Já na hora que eu convidei, né, o convite para a comunidade, eu falei um pouco de você, mas agora é sua vez de contar pra gente. Posso apresentar já a apresentação, que tem Pode, claro. umas imagens. Então tá. Deixa eu olhar aqui. Bom, gente, vocês estão vendo a apresentação? Tá tudo certo? Tá com uma imagem de Veneza, assim? Tá, mas você consegue colocar ela em tela cheia? Tá em tela cheia pra mim. Deixa eu ver, Pra peraí. gente tá só, tipo, o PowerPoint. Tipo, a gente consegue ver, sabe, o Tá, PowerPoint mesmo. eu acho que eu compartilhei errado, então. Agora vocês estão vendo. Ou ainda Isso. tá... Ah, beleza, ótimo. Bom, a Dilma me chamou, né, para fazer essa apresentação da Bienal de Veneza. Eu conversei com ela, estava até nervosa. Ela falou, gente, é uma conversa, uma coisa descontraída. Eu falei, beleza, então não vou usar muitos termos mirabolantes não para falar sobre essa pesquisa, porque quando eu escuto o pessoal falando sobre a Bienal, as palestras que tem, é algo tão pomposo, e eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir transmitir isso? Mas eu vou tentar falar de uma experiência bem do cotidiano que eu tive. E aí, para iniciar, como o Diogo me falou, vou falar um pouco sobre mim. Bom, meu nome é Marcela Pérez Chagas, eu vou fazer 29 anos no sábado. Formei na FUMEC, comecei o curso em 2014, né, de arquitetura e urbanismo em 2014, formei em 2019. E em 2018 eu fiz um intercâmbio para a Itália, a gente estava até falando sobre isso aqui agora há pouco, e que foi uma experiência que se a pessoa tiver a oportunidade de fazer, eu super recomendo. Óbvio que não foi algo barato, né? Eu não fui financiada para estar lá, eu fui pelo Erasmus, então eles pagavam o meu curso, mas eu tinha que cumprir com os custos do dia a dia, alimentação, moradia e tudo mais. Mas foi uma experiência que eu não sabia nada de italiano, a minha descendência é italiana, hoje em dia eu tenho cidadania, mas na época eu não tinha. Então, assim, eu sabia nada da Itália, nunca tinha pisado na Itália, mas eu falei, vamos, criei coragem, gostei do curso, fiz intercâmbio em Florença, aprendi a língua aos trancos e barrancos, assim, antes para ir para o intercâmbio, lá a gente vai desenvolvendo. Enfim, foi muito abraçada, assim, existe um preconceito com estrangeiro, sim, mas eu fui muito abraçada por 5 meninas ali, que elas me ajudaram em tudo, para entender como é que funcionava. A universidade lá, eu considerei um pouco bagunçada para o que eu tinha como realidade de universidade. Então, não era algo tão mastigado, assim, tão dado na mão, você tinha que descobrir as coisas, assim, as informações não eram passadas de uma forma tão tranquila, mas foi uma baita de uma experiência, cresci muito pessoalmente, assim, emocionalmente, profissionalmente, eu criei uma nova visão também. Eu fui fazer o curso de restauro lá, porque na FUMEC a gente não tinha esse viés de restauro de patrimônio, e aí eu fui fazer no berço, né, do patrimônio, assim. Então, foi muito interessante, tive outra visão de entender sobre o tratamento com essas ruínas, enfim, toda essa parte das partes do tombamento, né, das edificações. E logo depois que eu formei em 2019, fiz o meu TCC com o Bruno Santos Cecília, do Arquitetos Associados, que foi uma baita de uma experiência, assim, ele me tirou da caixinha completamente. Eu ganhei menção honrosa na FUMEC como melhor aluna, como mérito acadêmico, por conta das notas e, enfim, do trabalho de TCC. Então, assim, eu sempre gostei muito da vida acadêmica, isso é uma coisa que sempre me chamou muito atenção. Eu até lembro de uma aula que a gente teve no final ali do curso, que o pessoal estava falando muito sobre, eu vou abrir um escritório, e eu, tipo, como é que eu viro professora? Sabe? E é todo mundo, assim, em outro tipo de interesse e tal. Eu sempre tive esse viés de
de academia, de querer ser professora em alguma universidade. Eu me considero uma pessoa muito comunicativa, então, assim, eu acho que veio a calhar isso na minha vida. E eu casei em 2022, e o meu marido, ele é de Brasília, na verdade eu conheci ele em BH, mas ele é de Brasília, eu acabei me mudando para cá. E nessa intenção de conhecer o mercado de trabalho aqui, de entender quem são os arquitetos daqui, enfim, entender mesmo o mercado, né, quem é né, como que está a pesquisa aqui, como está andando a arquitetura, quais são os escritórios, toda essa coisa de entender quem são essas pessoas, onde estão os arquitetos, o que vivem, o que comem, né, por onde andam mais ou menos. Eu quis entrar num mestrado, e aí eu participei do processo seletivo da UNB e passei. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, vocês podem ir perguntando, não zero problema me interromper, tá? Isso aí é bem tranquilo. Mas é isso. Mas é isso, assim, basicamente, bem resumidamente, essa sou eu, né? Então, eu sou formada aí já fazem 6 anos. Antes da Bienal, eu estava trabalhando, inclusive, com uma das membras, posso falar membras, do grupo de vocês, que é a Luísa Raeli, eu trabalhava com ela, sei que ela já deu também uma palestra aqui para vocês. Eu trabalhava com urbanismo com ela, mas no momento que eu me vi entre decidir continuar trabalhando, fazer um mestrado e participar da Bienal, eu tinha 3 vertentes, e isso não cabia no meu tempo. Fiz as contas e não dava para encaixar. E eu tive que deixar algo de lado. O mestrado não tinha como eu deixar de lado, porque basicamente é um contrato que eu tenho que cumprir em 24 meses. Então, não tem como eu sair disso. A Bienal é uma oportunidade única que surgiu na minha vida, e o trabalho, ok, tinha renda, eu tive que repensar isso de alguma forma, mas eu vi como uma oportunidade momentânea que eu tinha que cumprir em 6 meses a Bienal, e depois eu ia seguir com a minha vida, da minha carreira depois. E foi isso que aconteceu. Bom, como é que surgiu a oportunidade? Não é simplesmente eu estava lá no mestrado e surgiu essa oportunidade. A Luciana Saboia, que é a minha orientadora de dissertação no mestrado, ela é a curadora oficial do Pavilhão Brasil 2025 da Bienal. Como que ela foi selecionada? A Bienal de São Paulo, ela faz parte do Grupo Bienal Mundial. Então, a Bienal de São Paulo chama alguns arquitetos para eles mostrarem uma proposta, e essa proposta é aprovada ou não. Quem ganhou é um concurso mesmo, é super concorrido e tudo mais. Quem ganhou esse concurso dessa vez foi a Luciana. A Luciana, sabendo que ela seria um trabalho imenso, que foi super árduo, ela chamou o Éder Alencar e o Matheus Seco. Éder Alencar, ele é arquiteto da ArcBR aqui em Brasília, e o Matheus Seco, ele é arquiteto da Bloco, aqui de Brasília, que são 2 escritórios, eles estão no top 10 melhores escritórios de arquitetura do Brasil. Então, assim, eles são super conhecidos e super feras também. O Éder, ele não é mestre nem doutor, ele é um baita de um arquiteto, e o Matheus, ele é mestre. A Luciana, ela é pós-doutora em Harvard, é tipo crânio, assim, um crânio ambulante, ela é perfeita, e eu tive a sorte de orientar com ela. E basicamente foi isso, consegui participar da Bienal por esse contato com ela, e ela, de mão aberta, me deixou participar. Só para vocês entenderem um pouco, o que é a Bienal, né? A Bienal, ela está em Veneza. Essa parte que vocês estão vendo aqui de Veneza é a parte que é a parte turística, que as fotos, é a parte que todo mundo fala que vai afundar em algum momento, né, enfim, em alguma década aí, isso vai afundar, porque realmente é muito permeada de corpos hídricos, e essa parte que está em preta é a parte destinada para a Bienal de Veneza. Esses 2 pontos em vermelho são os locais da Bienal de Arquitetura. Essa aqui é a entrada do Giardini, que é a parte de uma das partes de arquitetura, e essa fachada que ela muda ano após ano, eles vão, não a fachada em si, a parte estrutural, mas essa parte branca, eles podem colocar vários tipos de texturas, e eles vão trabalhando dependendo do tema daquele ano. A Bienal, ela não é só de arquitetura, ela também tem de arte, de cinema, dança, música, teatro e arquivo histórico,
Ano passado, por exemplo, teve a de cinema, enfim, Fernanda Torres estava lá, e também coloquei essa imagem aqui do filme Brutalista, não sei quem assistiu, recomendo, eu particularmente gostei, é 880, tem gente que odeia, tem gente que adora. Ele foi patrocinado pela Bienal, inclusive, esse filme, e no segundo ato do filme tem uma parte que o arquiteto do filme anda pela Bienal, enfim, ele chega de barco, ele é homenageado lá, não vou contar, porque aí já é spoiler, mas tem essa cena que eu acho interessante para quem não conhece. Em 2023, a Bienal, ela foi... os curadores da Bienal foi o Paulo Tavares, que está na foto, e a Gabriela de Matos. Eles ganharam o Leão de Ouro. O Leão de Ouro é a premiação, é o Oscar da arquitetura. Então, você ganha ele, ou também você pode ganhar o Leão de Prata. Só tem só essas duas premiações. E a Bienal ela acontece de 2 em 2 anos, então de ano sim, ano não. Então teve 2023 e aí 2025 somos nós que participamos. Até pelo fato de eles terem ganhado em 2023, a gente já sabia que provavelmente a gente não ia ser muito cotado, porque eles fazem questão de ser uma coisa mais misturada, não é todo, né, o mesmo país ganhar 2 anos consecutivos, acho que não é bem visto e tudo mais. Então a gente sabia que a gente não teria muita chance por conta disso. Até o pessoal de lá comentou isso com a gente. E aí aqui uma imagem, por exemplo, da Bienal de Arte que teve em 2023 também. Só para vocês entenderem, internamente esse é o Pavilhão Brasil. Vocês vão ver as imagens contrapondo com o que a gente tem hoje. Só para vocês, é uma exposição que cada artista, ou arquiteto, ou independente da área que for participar da Bienal, vai compor dentro desse ambiente. Esse ambiente é do Brasil e todo mundo tem os pavilhões de outros países. Então, tem Rússia, por exemplo, que não participou esse ano, nem a Ucrânia, por motivos óbvios. Tem Estados Unidos, tem Grã-Bretanha, tem, enfim, Japão, por aí vai. Nesses jardins gigantes, que é como se fosse um iotim gigante, só que cada pavilhão tem o seu país para representar um tema em comum, todos representam o mesmo tema. O tema desse ano é esse Intelligence Natural, Artificial and Collective, que ele foi organizado pelo Carlos Ratti. Vou ler aqui um trechinho. Explora como a arquitetura precisa adotar diferentes formas de inteligência, seja essa inteligência natural, artificial ou coletiva, para responder à crise climática atual. Então, basicamente, é entender algumas formas inteligentes que possam ser naturais, artificiais ou coletivas, coletiva no sentido de um grupo coletivo de pessoas participando daquilo, que vão atuar em crises climáticas atuais, não só climáticas, aqui disse crise climática, mas podem ser crises sociais também. Então, essa a temática geral de todos os pavilhões que tinham que responder a essa pergunta, né? Esse é o Pavilhão Brasil. O Pavilhão Brasil é projetado pelo Henrique Mindlin. Ele foi inaugurado em 64. Dá para perceber, 64 é a grande década da arquitetura moderna no Brasil, e ele é um pavilhão modernista. E aí acontecem todas essas exposições que eu falei, ano após ano, refletindo essa evolução da arquitetura nacional, né? Aqui são algumas plantas nossas, da nossa produção, que a gente fez, né? Você tem que mostrar para a Bienal como é que você vai montar interiormente esses pavilhões. Tem, basicamente, né? Tem a sala 1, deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. A gente tem aqui a sala 1, que é esse retângulo menor, e a gente tem a sala 2, que é esse retângulo maior. Essa parte aqui é só uma paginação mesmo, de fora, e esse aqui é um lago que já tem artificial lá. Então, o que a gente tem que fazer para a Bienal é essa parte interna, né, e mostrar as nossas propostas internas. Esse aqui é um corte da nossa exposição, é só para mostrar para vocês o volume de trabalho que tem que entregar. E isso constantemente vai sendo questionado, e a gente vai modificando, é como se fosse um cliente normal, assim. Só que tem um prazo
muito curto, né? É absurdo. E a nossa... Tomar um gole. Então, a nossa exposição, ela chama Reinvenção. Eu vou tentar passar muito rápido, é muito denso, mas quem tiver a oportunidade de ir, ficar até novembro, até 23 de novembro, é exposta. Então, enfim, tem bastante tempo para se programar. Eu acho que vale muito a pena. Bom, a nossa exposição chama Reinvenção. Basicamente, é uma exposição em dois atos que constrói uma narrativa que vai atravessar alguns tempos e alguns territórios. Por que tempos e territórios? A sala 1, esse aqui são os 3Ds, e eu vou mostrar para vocês depois como é que ficou originalmente, tá? Como assim, passar por tempos? A sala 1, ela revela, eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem. Ela revela como há mais de 12 mil anos os povos indígenas moldaram as paisagens ao seu redor, criando infraestruturas sofisticadas que integravam conhecimento técnico e estratégias de adaptação ao meio ambiente. Bem resumido, tá, gente? Isso foi bem resumido. Foi o que eu consegui resumir rapidamente para vocês. Mas, basicamente, o que ela vai mostrar? Que a Amazônia, que é o território que vai ser mostrado na sala 1, ela foi moldada há muito tempo atrás pela presença de indígenas no território. Existem evidências que mostram a presença desses indígenas, são círculos arqueológicos que não estão sendo bem preservados, e a gente quis mostrar, colocar no olhar das pessoas, é quase como uma denúncia também, porque as cidades elas têm se construído ao redor desses locais e elas têm destruído esses sítios arqueológicos. Então, qual que era a infraestrutura, objeto que a gente estava estudando nessa sala 1? São os geoglifos. O que são os geoglifos? Não sei se alguém sabe, mas eu voltei nessa imagem aqui, que é bem característica. Geoglifos são esses círculos aqui que a gente está vendo, e que, basicamente, eles vão denunciar que existia ali alguma coisa estava acontecendo. A gente teve uma equipe absurda de arqueólogos, geólogos, biólogos nessa pesquisa. São pessoas que estão estudando isso há mais de 25 anos, e tentando entender o que acontecia nesses geoglifos. E aí, basicamente, eles são infraestruturas criadas por indígenas, né, há mais de 12 mil anos atrás, para drenagem, água, enfim, outros tipos de infraestrutura para que essas comunidades que estavam ali sobrevivessem e seguissem. Esse piso aqui, isso aqui não é o 3D, isso aqui é atualmente lá, né? Esse piso ficou super bem, assim, falado, todo mundo adorava, chegava lá, ninguém estava entendendo direito o que era, e depois ia descobrindo. Ele tem uma área fisicamente, né, lá, de mais ou menos 85 metros quadrados, é um mapa enorme, foi muito difícil de fazer. A gente entregou isso aí no último minuto, contando backstage aqui, a gente entregou no último minuto, a gente não sabia se a gente ia conseguir entregar, porque o arquivo era muito pesado, e a gente precisou de um computador que a Petrobras emprestou para a gente, só para vocês terem uma noção, assim, para a gente conseguir rodar esse arquivo. Viramos noites na UNB, foi assim, surto, a gente realmente dormiu na UNB, tipo, colchão, coberta e água, para a gente conseguir rodar o computador. Foi super difícil, mas enfim, deu certo no final das contas. E ele é um mapa que ele foi transferido para essas placas de CLT, tanto nas paredes quanto no chão, criando essa caixa. E o que é esse mapa? Ele é o território, principalmente do Acre e de Rondônia, e um pedaço da Bolívia e do Peru. E esses círculos vermelhos são todos os geoglifos que a gente consegue encontrar nesse território. Essa aqui é a vista, quando você chega, é a impressão que você tem, que é o piso, e tem essas notas técnicas explicando basicamente o que eu estou falando com vocês. Essa aqui também é uma outra imagem. Então, são muitos círculos vermelhos. Esse aqui é o mapa, só tirei um print, que se eu colocasse aqui ia travar tudo, mas basicamente tem o território do Peru, nessa parte aqui, tem o território da Bolívia aqui, e aqui tem o Brasil, Acre e Rondônia.
E essa região aqui é do Acre, e tem muito geoglifo nesse território. Então, basicamente, esse era o piso. Só dar um zoom aqui naquela parte que eu mostrei para vocês. E nas paredes, a gente também tinha, e aí já tinha um zoom de alguns geoglifos, e aí contava a história de cada território e tal. Não vou entrar nisso, até porque não foi a minha parte da pesquisa, não tenho muita propriedade para falar, mas são geoglifos que foram encontrados em territórios diferentes e que contam uma história, e aí ele vai contando essa história desses geoglifos. E essa é uma infraestrutura que a gente não considera urbana, porque não é urbano, né, o território, mas é algo a se pensar sobre esses resquícios arqueológicos dos indígenas no Brasil. E eu acho que é muito importante também mostrar isso em algo de forma internacional, para quebrar aquela ideia da colonização europeia, simplesmente, né, acabou, colonização europeia acabou. A gente também teve no território outras histórias. Bem, aí o segundo ato. Esse segundo ato, ele vai deslocar, então, o foco para o Brasil de forma contemporânea, o Brasil atual. Então, a gente saiu de 12 mil anos, veio para hoje em dia, e a gente explorou nuances das relações entre a arquitetura e a infraestrutura. Infraestrutura é uma palavra muito importante, uma palavra-chave nessa pesquisa. E aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês, só para vocês entenderem sobre esse segundo ato. Então, o segundo ato, ele desloca o foco para o Brasil contemporâneo, explorando as nuances das relações entre arquitetura e infraestrutura, assim como as possibilidades de ressignificação da cidade a partir de uma curadoria de pesquisas, processos e práticas em arquitetura. Dessa forma, foca-se o olhar para a possibilidade de reconhecimento e valorização de estratégias e operações projetuais encapsuladas na engenhosa produção herdada e apropriada em busca de equidade social e equilíbrio ecológico. Operações projetuais que priorizam estratégias inventivas em detrimento de estruturas teóricas rígidas. Então, basicamente, o que está essa sala 2 ela vai trazer para a gente? Ela vai trazer várias arquiteturas que estão espalhadas pelo Brasil, e aí a gente saiu um pouco do Sudoeste, que é o mais comum de se mostrar, e fomos, obviamente, para Brasília, porque todos são brasilienses, e também tem Amapá, a gente está falando de Salvador também, tem vários territórios no Brasil que a gente foi, tem Rio Grande do Sul, a gente foi trazendo algumas arquiteturas que elas vão mostrar algumas infraestruturas e algumas estratégias de projeto que vão buscar equidade social e também um equilíbrio ecológico. Então, basicamente, é um laboratório. A sala 2 é um laboratório. Para quem é arquiteto e quer aprender mais de novas estratégias de projeto para atender essa equidade social e para atender a sustentabilidade, que é algo tão questionado hoje em dia e tudo mais, é um laboratório para se entender estratégias brasileiras do que está acontecendo por aqui. E para a gente, às vezes, parece muito óbvio algumas coisas, mas para quem é de fora, fala, gente, o Brasil tem isso, né? Porque existe um olhar de um país latino-americano, do sul global, que é um país que não é de primeiro mundo, existe um preconceito, e quando as pessoas enxergam que a gente está indo além, elas se impressionam, assim, é até um pouco ingênuo, sabe, da parte de outros países, assim, eu percebi, pelos diálogos que a gente foi tendo ali nos dias da exposição. Esse croquis aqui ficou muito famoso, da sala 2, é um croquis que vai mostrar que toda a superfície da sala 2, a sala 1 era aquele caixote que eu falei, madeira na parede e a madeira no piso. E já na segunda sala, a gente tem esse fluxo de pesos, e tudo estava flutuando. E como é que funcionou, basicamente? Essas pedras que estão desenhadas aí na pontinha, elas deram um peso suficiente para que puxasse a mesa central. Então, é mais ou menos esse desenho de vetores aqui. E essa é a planta, tinha essa mesa central, bem longa, bem pesada, inclusive. E nas laterais a gente tinha os painéis soltos da parede, eles não estavam presos na parede, eles estavam apenas presos nessas roldanas aqui no teto. E aí, um outro corte, e aí, essa aqui é uma imagem já de como que ficou lá.
Então, basicamente, só para vocês entenderem a exposição, quando você está presencial lá, eu gosto dessa imagem porque ela mostra bem uma perspectiva do usuário, assim. A gente tem a mesa, você está olhando, o que está atrás de você corresponde também ao que você está olhando na mesa. Então, se a gente olhar, por exemplo, aquele desenho 8 lá do outro lado, é isso. O painel 8 corresponde à mesa 8, que está um na frente do outro, basicamente. E cada um desses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são estratégias de projeto que a gente foi apresentando para o público. E aí aqui mostra, por exemplo, as pedras flutuando, então estava tudo, realmente, nada tocava no chão. Gente, tem uma explicação, essa coisa do tá fora do chão e tal, tem todo um poema que envolve esse desenho, mas eu não tive acesso ao texto, então eu preferi não falar coisas erradas para vocês, mas se eu achar o texto tem realmente um poema sobre isso, eu mando para vocês para a Jo, e ela manda no WhatsApp do grupo lá. Mas, basicamente, é isso. A gente tem aqui uma outra foto. E aí vocês podem perceber que é bem diferente da exposição de arte lá que teve, que eu mostrei para vocês do ano de 2023. Então, realmente, cada um faz a obra que quer interna, respeitando sempre a casca do edifício. Assim, é uma das questões que é analisada. Quando a gente entrega tudo, a banca, né, a banca da Bienal, ninguém pode entrar na Bienal, eles passam em todos os países, leem todos os materiais para fazer a votação, e depois tem um evento para fazer essa premiação. Tá. E não é todo mundo que participa desse evento, é só alguns países já meio que selecionados. Então, se você participar, você já está bem quisto, assim, na história. Bom, essas foram as estratégias que a gente mostrou. Aí eu vou explicar algumas que eu acho mais importante, e, enfim, as outras, aí vocês podem ver nesse, tá lá exposto para vocês lerem. Mas, basicamente, a gente quis nomear cada um dos projetos, não com o nome do projeto, mas com o nome da estratégia. Bem como os desenhos, eles têm um destaque em vermelho, tudo que é a estratégia projetual, e não o projeto. A ideia não é mostrar a planta e o corte, e aí falar assim, a circulação é assim. Não, a ideia é mostrar realmente qual que foi a estratégia que a gente está enxergando para essa exposição. Se a pessoa quiser saber mais do projeto, depois ela vai buscar, entender melhor, mas a ideia realmente é falar sobre essa estratégia. Aí eu vou, e tiveram essas outras aqui também. E aí, basicamente, foram divididas, essa divisão aqui é uma coisa interna nossa, isso não estava exposto, mas a gente dividiu em alguns eixos expográficos, esses casos em alguns eixos expográficos, e vocês podem ver que o tema infraestrutura, ele é uma palavra-chave em todas as temáticas. Então, a ideia é uma infraestrutura apropriada, ou seja, algumas infraestruturas, elas vão aprendendo com a pré-existência. Então, são alguns elementos que eles já existiam anteriormente e eles foram reutilizados de alguma forma. A infraestrutura aberta é a multiplicidade espacial com elementos mínimos. Então, é uma infraestrutura nova, que foi criada, vocês vão entendendo melhor com os exemplos, mas é uma infraestrutura nova, e com elementos mínimos ela consegue criar uma multiplicidade espacial, um espaço múltiplo de usos diferentes, mas muito delicado, de forma muito delicada, sem muitas intervenções, e a infraestrutura herdada, ela é basicamente, e a paisagem construída desejada ou não, ela é basicamente quando você cria uma infraestrutura baseada em uma outra infraestrutura que foi herdada e cria paisagens diferentes na cidade. Vou explicar com o passar dos casos. Falar só um pouquinho sobre o processo da produção gráfica. Cada um desses temas, né, aqui, basicamente, nessa parte aqui, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sendo que esse aqui, corte climático, ele tinha 4 projetos nele mesmo. Então, cada uma dessas, uma pessoa ficou responsável pelo desenvolvimento desse desenho. Então, por exemplo, o meu foi esse corte climático aqui, e também o arrimo habitado. Opa, risquei errado, mas é isso. Nos demais, tive vários alunos ou da graduação, ou da pós-graduação, ou até mesmo arquitetos que trabalhavam com
o Matheus ou com o Éder, desenvolvendo essa, mas principalmente alunos da UNB, teve o FRJ também, teve a Federal do Rio Grande do Sul também, então a gente teve, assim, várias mãos trabalhando nisso. Ao todo, deram, assim, acho que 30 pessoas trabalhando nessa exposição. Realmente foi muita gente, sem falar pessoas ou outras que não participaram ativamente, mas que estavam ali dando feedback, lendo o nosso trabalho, revendo alguma coisa ou outra e tudo mais. E a produção gráfica, ela foi feita tanto no escritório do Matheus e do Éder, quanto também na UNB, essa aqui é uma foto dos dois, e a gente colando papel na parede, rabiscando em cima, e criticando o trabalho de um dos outros, mas de uma forma muito construtiva, assim. Eu confesso que eu aprendi muito nesses dias, assim, e foi um ambiente muito saudável, assim, não tô querendo fazer merchandising nem nada do tipo, mas realmente foi um ambiente muito saudável. O Matheus, o Éder e a Luciana, eles têm uma posição muito, assim, é como se eles fossem gente como a gente, assim. Quando a gente está ali produzindo, eles querem as nossas ideias também, eles não querem que simplesmente eles falem é isso e acabou. Então, foi uma questão laboral muito interessante no desenvolvimento de tudo. E, bom, vou falar um pouco das estratégias, aí vou passar bem rápido em cada uma. Essa aqui é a topografia projetada. Ele é um conjunto habitacional do Rio de Janeiro. Ele foi feito em 1978 pelo Sérgio Bernardes. E ele, basicamente, o que é esse projeto? Quando a gente pensa em uma habitação multifamiliar, logo a gente já pensa num prédio. Eu gosto dessa foto porque tem os prédios aqui na frente, a gente consegue fazer esse contraponto. E a gente não pensa de uma outra forma. Alguém disse que tem que ser assim e pronto, acabou. Vai ser prédio, quantos andares vai ter e tudo mais. E o Sérgio Bernardes, ele teve realmente uma sacada muito boa. Esse projeto, ele era para habitação social, só que ficou tão bem feito que acabou que o mercado imobiliário tomou conta e hoje em dia ele é elitizado. Mas a ideia era uma habitação social e o terreno é muito acidentado. Aí aqui é um desenho do painel que a gente tinha na parede, né? O terreno muito acidentado, perto de uma reserva, e ele, ao invés de fazer como todo mundo faz, um super mega corte no terreno, a gente está falando de Rio de Janeiro, né? Um super mega corte no terreno, e talude para cá, muro de arrimo para lá, ele decidiu fazer, então, esse escalonamento das habitações, é como se fosse uma arquibancada, onde essas edificações vão se encaixando nessa topografia, e aqui era o desenho da mesa, ali mostrando um pouco mais o detalhe, mas basicamente é essa a estratégia. Como eu disse para vocês, a ideia nem é mostrar o projeto, é assim, olha como ele fez algo diferente, por que não fazer assim? Basicamente é isso. Esse aqui já é a habitação reprogramada, acabou que o nome mudou depois, virou Habitat Encapsulado, eu gosto mais do nome encapsulado, porque diz muito sobre o projeto. Ele é em BH, no aglomerado da Serra, né? E ele é um centro cultural lá da favelinha. Daí ficou bem famoso isso, porque um dos meninos lá da favelinha foi lá em Veneza, depois foi chamado em outras universidades para falar sobre esse centro cultural. Foi muito bem divulgado, assim, achei bem legal. E, basicamente, o que é essa habitação reprogramada? É uma habitação que... Vou passar aqui, que vai mostrar melhor. É uma habitação que já existia antes ali no aglomerado da Serra, uma casa normal de alguém. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram essa cápsula, né? Que são essas estruturas em vermelho. Eles acoplaram isso ao redor dessa casa que já existia antes. E eles criaram, por conta disso, uma fachada que representasse realmente um centro cultural. Basicamente, a ideia é o seguinte, vamos fazer um centro cultural, aí você quer um terreno, vai fazer uma bega de uma power, de uma infraestrutura, mas no caso deles, não. Eles pegaram uma habitação antiga, essa fachada aqui foi algo super simples de fazer, quando a gente olha assim, parece perfil metálico, essas linhas vermelhas, né? Na verdade, é tecido, então eles fizeram um sistema de implantação desse tecido,
Só a luz, o fato de eles terem colocado uma telha, eles igualaram a fachada desse centro cultural com a habitação do lado. Colocaram na frente essa rampa acessível aqui, onde tem esses dois meninos sentados. Só o fato deles terem colocado esse tecido e uma iluminação diferente já deu uma fachada de... Se você estivesse andando nessa rua, você saberia que não é uma habitação. Você saberia que é alguma coisa que foge de uma habitação corriqueira. Então, ao invés de simplesmente criar um centro cultural, colocar uma placa escrito Centro Cultural La Favelinha, eles quiseram criar uma fachada que já retratasse isso. Então, assim, essa que foi a estratégia. Por que não reprogramar uma habitação? Por que não encapsular alguma coisa e trazer realmente um novo significado para aquele edifício anterior, aquela infraestrutura já concedida, né, anteriormente. Esse aqui é o talude telúrico, que é o Centro Cultural São Paulo, em São Paulo. Não sei quem já foi lá, bem incrível lá. E, basicamente, eu não sei quem já trabalhou com o sistema viário. Quando você cria um sistema viário, né, uma rua aqui e uma rua ali, geralmente criam-se espaços residuais na cidade, taludes residuais. Essas ruas, deixa eu ver se tem como aqui, acho que nesse corte dá para mostrar bem. A gente tem uma rua aqui e a gente tem outra rua aqui. Quando você faz um sistema viário aqui e o outro aqui, para a gente segurar o sistema de viário que está aqui em cima, a gente precisaria de um talude, que é esse aqui. E eu não vou saber exatamente quantos metros, mas está aí numa faixa de, acho que uns 15 metros de altura de diferença. Então, na hora de criar esse talude, esse território aqui, tem um sistema viário passando aqui e um aqui. Esse território aqui no meio, que era um super talude, era um vazio da infraestrutura, né, um vazio infraestrutural, sem nenhum valor imobiliário, porque quem que quer construir entre duas vias movimentadas em São Paulo? Ninguém. Mas o terreno era enorme e tinha um baita de um declive. Então, eles pegaram esse terreno, eles transformaram isso num terreno que era só um canteiro central, que podia ficar umas árvorezinhas ali, nenhuma praça seria viável de implantar ali. Porque ia ter que, né, se construir muita coisa para você conseguir fazer uma praça decente. Mas eles resolveram, nesse declive, fazer um centro cultural. Aí não sei quem já foi lá, isso aqui é algumas imagens. A altura disso aqui é muito, muito, muito grande. Tirando que ele continua depois desse concreto aqui. Então, eles aproveitaram esse território para criar um centro cultural no meio da cidade, criando uma nova paisagem urbana, e é muito incrível, sem falar que essa parte superior aqui também é uma praça que você pode usar. Tem outras fotos, que não essa, mas que tem gente sentada, conversando, passeando por aqui, e você cria um mirante para a cidade, absurdo aqui. Então, é muito interessante esse projeto. Esse mirante, só para vocês entenderem, é nessa parte aqui, ó. Como se a pessoa estivesse aqui. Então, a vista que ela tem daqui de cima é muito interessante. Muito agradável também. Bom, estrutura aberta é o CEPLAN, inclusive fui lá hoje. Ele é do lado do ICC, que é o Instituto de Ciências aqui da UNB, onde tem a Escola de Arquitetura, que também foi uma das estratégias, mas eu acho que eu não coloquei na apresentação, que eu tive que dar uma resumida. Mas o CEPLAN, a ideia é o seguinte, é uma arquitetura que ela foi feita pelo Oscar Niemeyer e pelo Lelé. Basicamente, são peças pré-moldadas, painel, viga e laje. É um Lego. E ele é super... essa aqui é a altura dele mesmo. Você olha assim por fora, é isso mesmo. Em alguns momentos, nesses rasgos aqui, a gente tem algumas portas que abrem e fecham. E ele é super simples. Ele é branco, ele tá no meio do cerrado. Deixa eu ver se aqui, eu acho que esse isométrico aqui é legal. Ele é branquinho, tá no meio do cerrado. Para quem sabe, o cerrado, ele tem uma terra muito vermelha, então, às vezes, esse branco fica mais avermelhado, outras horas. Ele bem, assim, passa despercebido, assim, na paisagem, mas é um baita de um elemento, assim, pelo menos para os arquitetos aqui da UNB, o ICC, é esse corredor aqui. Então, fica bem pertinho aqui nesse
nesse retângulozinho vermelho, e a gente tem ali uma multiplicidade de usos, que era aquilo que eu estava falando antes, são elementos mínimos, pré-moldados, montados ali, e que aí você tem uma arquibancada que gera, eu estava aqui hoje, inclusive, numa palestra que teve lá, uma arquibancada que gera um ambiente de palestras, de aulas e tudo mais, tem vários jardins, em vários momentos você se depara com o jardim, você não sabe se você saiu do CEPLAN, que é, né, esse volume, você não sabe se você saiu do edifício ou se você ainda está dentro. E tem jardins, essa arquibancada, espaço, hoje em dia tem uma parte lá que é só de mobiliários, que eram da UNB, e aí eles foram trazidos para restaurar, e que são mobiliários do Niemeyer e tudo mais. Então, assim, é um ambiente muito agradável de aulas e de conhecimentos, assim, e que é muito simples. E ele foi replicado, então, dá para ver aqui por essa isométrica que a gente tem 1, 2, tem 3, se não me engano, tem 5, que aqui não está representado, mas são 5 que foram replicados e de formas diferentes. O outro, o painel já muda o formato, e os vazados já são diferentes. Então, ele realmente é muito simples, é um Lego que você pode brincar e colocar do jeito que você quiser para a atividade que você quer propor. O nosso é de arquitetura, aí tem o de engenharia, aí tem, se eu não me engano, de artes cênicas. Então, essas coisas vão variando. Aí a gente também tem o drenagem percurso. Basicamente, o drenagem percurso, ele foi feito pelo Lelé. Ele foi numa comunidade de Salvador, e foi feito em 79. Em uma comunidade, você não tem sistema viário. E no sistema viário é onde você passa drenagem, água, esgoto, coisas assim. E acaba que essa comunidade, ela estava sem esse suporte, né, sem essa qualidade, e chamaram o Lelé e outros arquitetos para ver como que eles poderiam resolver. E ele, ao invés de simplesmente, o que seria hoje em dia? O que aconteceria, tá? Eu que já trabalhei com urbanismo. E vamos requalificar essa área. Aí você vai lá, faz um rasgo na área, desapropria um pessoal, cria um sistema viário e coloca ali saneamento básico, luz, enfim, todas as infraestruturas que passam submersas ao sistema viário. O Lelé não, respeitando todas as edificações, ele criou um sistema de escadas, até porque ele percebeu que a comunidade não tinha carro. Para que ele vai abrir um sistema viário? Isso acontece muito no Brasil, acaba abrindo esse sistema viário e as pessoas nem têm carro. Então, não fazia sentido, ele criou um sistema de escadas, que é uma região bem acidentada ali, em Salvador, que nessa escada, esse desenho aqui ele representa bem, né? Isso aqui é quando está tudo fechadinho já, todo esse sistema que a gente desenhou aqui. O sistema passa aqui embaixo, nesse rasgo aqui inferior. Então, a gente tem toda uma ideia de o sistema viário embutido dentro de uma escada. Deixa eu ver. Eu pensei que eu tinha colocado outro desenho aqui, mas não. Mas, basicamente, é isso, assim. Ao invés dele romper com toda uma implantação, ele simplesmente fez uma mínima implantação com mínimos elementos para levar qualidade para esse local. Esse aqui é o Arrimo Habitado, que particularmente foi meu xodózinho aí durante uns meses. Também é do Lelé tá bombando nessa pesquisa, assim, ele realmente, ele vai além, assim, eu também sou muito fã do trabalho dele. E também é de pré-moldado, o Arrimo Habitado. Arrimo Habitado é basicamente o projeto da Ladeira da Misericórdia, em Salvador, mas a gente quis retratar mais o restaurante Coati, que eu acho que fala mais sobre essa parte. E ele conecta o conceito de parede e arrimo no mesmo elemento. Então, como assim? A gente tem aqui, se vocês olharem pela topografia, a gente tem um declive aqui absurdo, um terreno muito acidentado, dá até para ver pelo corte. Não sei quem já foi no elevador Lacerda, que é esse desenho aqui, ó. Esse elevador Lacerda, a ideia dele é sair da Cidade Baixa, que é essa região aqui, subir, isso aqui é um elevador, e aí você acessar a Cidade Alta. Esse meio aqui é a Ladeira da Misericórdia, e é onde está localizado o nosso projeto, a nossa estratégia.
Então, basicamente, o Lelé e a Alina Bobardi, eles foram chamados para essas edificações aqui, essa 1, 2, 3, 4 e 5, essas 5 edificações, elas estavam já em maus tratos, e elas já estavam com uma infraestrutura um pouco acabadinha, assim. Então, eles pediram assim, a gente quer estruturar isso, a gente não quer perder esse patrimônio, e a gente também quer que esse terreno triangular que tem aqui na ponta, que é esse aqui, tenha uma nova edificação. E aí, o que o Lelé e a Lina pensaram? Vamos fazer um pré-moldado, aí eu vou vir aqui no detalhe para vocês. Vamos fazer um pré-moldado, que é esse zigue-zaguezinho aqui, ó. Vamos fazer um pré-moldado de concreto, bem fininho. A espessura dele, gente, é tipo coisa de, assim, 10 milímetros, assim, bem fininho mesmo. Eu tive até que engrossar no desenho para conseguir mostrar. Mas é muito, assim, bem feito. E cada um vai fazer uma película da parede. Então, são 2 películas para você fazer uma parede, que na verdade é um arrimo. Dentro desse zigue-zague, a gente tem aqui, então, essa infraestrutura de arrimo, que é aquela que a gente conhece, as pedras de arrimo e tudo mais, brita, areia e tudo mais. E aqui, assim, esse aqui estava bem maior, né, gente? Mas eu acho que vai dar para enxergar certinho. Tem essas 2 películas pré-moldadas aqui, as pedras internas, e ainda por cima, no finalzinho aqui, eles botaram um pedacinho de terra que você tem umas trepadeiras que caem aqui. Então, você tem plantação. Então, a parede, ela é o arrimo, na verdade. O arrimo que eles precisavam ter, né, nesse local, para contenção de terra, que estava precisando de reaver essa questão, eles conseguiram fazer do arrimo uma parede e ainda uma jardineira. Então, assim, o mesmo elemento tem 3 funções. Então, o que está em vermelho é o que é esse pré-moldado. Então, eles foram cortando aqui o território. Aqui dentro também tem algumas infraestruturas, e aí eles vão vindo para cá e vão para cá, segurando todas as edificações a ponto de que elas precisavam, fizeram os estudos necessários, e também eles colocaram a parte de trás, que é essa aqui que encaixa aqui atrás, para segurar essa terra aqui de trás. Nossa, tá bem rabiscada, né? Mas, enfim. Pronto. Eles fizeram um elemento, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, essa aqui era a ideia, porque a gente vê muito nas cidades hoje, assim, muitos muros de arrimo por aí, muitos, muitos e muitos, são necessários e vão continuar existindo, mas a gente, às vezes, esquece de ter uma inteligência dentro dessa infraestrutura para que ela possa ser, além da infraestrutura, algo a mais. Por isso que chama, essa estratégia chama arrimo habitado, porque é um arrimo que tem funções dentro. E aí acabou que dentro dessa infraestrutura aqui, a gente tem um restaurante, né? Externamente é assim. Eles fizeram um restaurante aqui dentro. É bem lindo, inclusive o filme da Alina Bobardi, um documentário que a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro fizeram para o MASP, elas estão aqui dentro desse restaurante, fazendo as filmagens. É bem bonito lá dentro, e infelizmente ele está abandonado, e assim, deve ser caríssimo também ter um restaurante ali dentro, ele não é tão grande, então tem que reaver essa função, esse uso, enfim, que aí são outros papos. Mas, gente, enfim, era isso, assim, falei demais, eu já cansei da minha voz aqui. Foi um ambiente de laboratório, assim, que eu vou levar para a vida toda. A experiência de estar lá, de conhecer teve muita gente que a gente conversou por celular, assim, vou contar um caso. Esse aqui é o Cauê, que é da UFRJ. Eu tava conversando com ele, batendo papo, e eu falei, gente, mas peraí, qual que é o seu nome? Tipo, a gente, né, tá conversando aqui, e aí ele falou, Cauê. E aí eu falei assim, meu Deus, a gente conversou várias vezes pelo WhatsApp. E aí ele falou assim, você que é Marcela? Porque a gente ficou conversando muito por conta de um dos projetos, e batendo papo e tal, mas eu não sabia o rosto dele. Então, assim, foi muito bom conhecer essas pessoas ao vivo. Igual eu falei para vocês, tem gente que estava na graduação, tem gente que estava na pós-graduação, fazendo mestrado, tem gente que estava fazendo doutorado, tem gente que já é PhD, já é doutor em algum lugar, tem gente que é pós-PhD em não sei aonde. Então, assim, são pessoas de níveis diferentes acadêmicos, níveis diferentes também de uma arquitetura prática, porque quase todos aí, o que me horrorizou, assim, no sentido positivo, de entender que muitos arquitetos são professores também.
E os melhores, na verdade, os melhores professores são arquitetos e os melhores arquitetos são professores. E essa relação da academia com a prática foi uma coisa que eu achava que era ou você é uma coisa ou é outra, e aí, nesse momento eu fui entendendo que uma coisa complementa a outra. Você só sabe projetar se você sabe conhecer a teoria, a história enfim, a academia e as pesquisas sobre as infraestruturas, sobre a arquitetura. Então, uma coisa vai alimentando a outra, isso para mim foi uma lição, assim, e foi um ambiente muito gostoso enfim, de cumplicidade, de amizade. Esse aqui é o Carlos Ratti, que eu falei, ele que é o curadorzão, assim, de todos os pavilhões. E esse bar aqui que a gente estava virou o bar dos brasileiros. Toda hora, se você queria encontrar um brasileiro, você vinha aqui e batia papo. Essa aqui é a Luciana Saboia, que é minha orientadora, a curadora oficial. Esse é o Éder. Esse aqui é o Matheus. E eu estou riscando a cara de todo mundo aqui. Essa sou eu aqui, obviamente. E algumas amigas minhas que foram comigo para, enfim, prestigiar o nosso trabalho, né? Aí a gente feliz da vida aí, tal, ninguém estava entendendo nada, que a gente estava sentando no chão, mas a gente pagou esse mico por bens maiores. E é isso, assim, a gente ficou vários dias indo aí, conversando com as pessoas perguntando, percebiam que a gente estava falando português, aí perguntavam se a gente podia participar, e a gente batendo papo e conversando, e arquiteto do mundo inteiro, e, assim, foi super, super, super válida a experiência, assim. Aí eu não sei se tem alguém de Brasília aqui, mas amanhã, 10 horas da manhã, também vou estar lá. Vai ter uma conversa com os três, né, curadores, a Luciana, o Éder e o Matheus, no Casa Parque, ali no Cinesystem. E vai ser sobre a Bienal, eles vão falar um pouquinho sobre como é que foi participar, enfim, desse evento. E é isso, gente. Isso aqui são algumas referências. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês mais conteúdos. Arrasou demais. Primeiro, assim, eu tô sem palavras. Queria te agradecer pela aula que foi isso. Foi maravilhoso. Eu acho, né, vou introduzir um pouco para as meninas. A gente estava conversando antes de todas entrarem. Conheci a Marcela anos atrás, sei lá, 2018, quando eu era estagiária da minha mãe aqui em BH. Marcela trabalhava na Bajur de Arte aqui de BH, que é uma empresa de iluminação. A gente se viu numa obra, a gente foi juntas para uma obra da minha mãe, nos conectamos, nunca mais eu vi a Marcela pessoalmente. Mas graças a Deus a gente tem o poder das redes sociais e a gente se acompanha. E quando eu vi a Marcela em Veneza, ela postando, né, as imagens da Bienal, meu Deus, que tudo! Aí ela, amiga, eu vim ver o meu trabalho. Eu, como assim? E aí ela me mandou uns áudios no WhatsApp me explicando. Aí eu falei, não, você vai ter que apresentar e mostrar isso para as meninas da comunidade. E eu não imaginava o quão grande é isso tudo que você fez parte. Então, assim, o áudio de 5 minutos que você me mandou não chega aos pés, obviamente, dessa conversa. Eu tenho muitas perguntas, mas eu queria primeiro deixar as meninas, se tiverem comentários, perguntas, que às vezes as perguntas delas podem ser as minhas também. E se elas não tiverem, eu pergunto. Eu vou te falar que nem a gente sabia o tamanho que era, tá? A gente, não, em 4 meses a gente faz. 4 meses. Quando foi ver, as coisas foram levando outras escalas e o orçamento é desse tamanho, e aí teve que tirar dinheiro do bolso mesmo dos arquitetos para fazer, uma loucura, assim. Bom, eu vou fazer uma pergunta, então. Acho que bem prática, assim. Onde vocês plotaram isso? Aonde vocês arrumaram todo o material? Como que isso chegou lá? Como que vocês montaram? Isso aí é babado, tá? Nossa, cara. Não, então, essa era que a gente sempre fazia essa pergunta no início, tá, Luciana, que era a curadora, né? Mas a gente tá desenhando, e aí? Tipo, porque via o 3D, tava lá em Madeira, como é que essa Madeira vai chegar em Veneza? Só tem água lá nesse lugar, o que vai acontecer, entendeu? E ela ficava assim, gente, essa aí é a pergunta de $1 milhão, eu não sei responder. E aí a gente foi, tipo, nas cegas, assim, estamos produzindo Bienal. E aí, o que acontece? A Bienal de São Paulo, ela é responsável pelo orçamento
Ela que, tipo, direciona os volumes de... vamos pagar fulano para fazer isso, ciclano, nanã. E ela que organiza esses trâmites de transporte, de toda essa parte, gestão aí do evento. A gente está responsável pela expografia, pela pesquisa e pronto. A gente tem que entregar o material e explicar para eles como é que isso é plotado. E aí, lá, assim, faltando, assim, 1 mês e meio para a exposição, basicamente, eles acharam uma equipe que já tinha trabalhado com essa madeira, que a gente queria uma madeira reciclável, porque a gente está falando de coisas sustentáveis e tal, como é que eu vou chegar, plotar uma madeira, e essa madeira vai ser jogada no lixo depois, assim, então a gente queria algo que fosse reciclada depois, pela própria Bienal São Paulo, e que ela já fosse reciclada antes. Aí eles acharam um pessoal lá que já tinha feito um pavilhão, não sei qual agora, mas que já tinha trabalhado com essa plotagem, a gente foi conversando pelo vídeo mesmo, assim, zilhões de reuniões, até a gente entender qual o formato que a gente podia plotar isso. Alguns desenhos tinham um tamanho maior, a gente teve que diminuir, reduzir algumas escalas e tal. Esse do piso, por exemplo, que é um mapa de, tipo, 80 metros quadrados, tipo assim, o tamanho de um apartamento, ele basicamente, a gente teve que fragmentar ele em vários pedacinhos, eles plotaram em folhas de madeira, aí depois eles cortaram a sangria dessa madeira, encaixaram madeira com madeira, e, gente, eu posso dizer para vocês, nenhuma linha, e é curva de nível, tinha 1 zilhão de curvas de nível, nenhuma linha desencontrou, elas estavam encostando, tipo assim, milimetricamente, assim, o trabalho impecável, eu jurava que a gente ia chegar lá, ia estar, tipo, curva de nível aqui, a outra aqui, assim, ó, estava preparada para isso, sabe, emocionalmente, eu falei, é isso, vai ser... Quando a gente viu os vídeos, porque os 3 curadores foram antes, tal, para fazer essa obra mesmo, por isso ficavam lá fiscalizando, eles ficaram, tipo, na hora que o pessoal fez a paginação, eles ficaram, tipo assim, como assim? Tá perfeito, não tinha nada para falar, absurdo, assim. Então, foi um trabalho bem difícil, assim, mas aí essa equipe lá já estava acostumada, entendeu? Esses arquitetos chatos, a gente sabe resolver, tá tudo certo. E essas pedras que eu mostrei para vocês, aquele sistema de roldanas, eles tiveram que pegar pedras, cortar, ficar pesando mesmo, para ver se o fluxo, né, tipo, os vetores iam, enfim, as forças, Newton e tal, vocês sabem, né, toda essa coisa toda, se ia dar certo, se ia ficar equilibrado. Então, assim, foi super trabalhoso, assim, mas deu certo, no final das contas. Sensacional. A pergunta da Marina era uma das curiosidades que eu tinha. E eu acho que uma dúvida que eu tenho, que também está relacionada a isso, é esses prazos. Você falou muito dos prazos. E você comentou comigo no áudio que acho que foi outubro do ano passado, novembro. Como que foi, tipo, desde o momento que você soube que ia ter que tomar sua decisão, né, de sair do emprego e ficar com o mestrado e com a Bienal? E esses prazos até a inauguração foi o quê? Março? Abril? Faz 1 mês, porque foi dia 10 de maio. Ah, maio. Então, como é que foi? Se eu não me engano, setembro, assim, o anterior de setembro já existia, porque Luciana estava desenvolvendo o projeto para a Bienal São Paulo selecionar ela como curadora, porque tem todo esse concurso e ela não estava sabendo. Fiquei sabendo quando ela realmente virou curadora, em uma orientação de dissertação ali, ela falou: ai, gente, não conta para ninguém, mas maio, a gente estava vendo o cronograma de quando que ia entregar não sei o quê, coisa de mestrado. E ela falou: em maio eu não vou poder. E aí a gente falou assim: mas aí ela não conta para ninguém porque eu vou ser curadora da Bienal. E a gente ficou tipo assim. Aí eu não sabia se eu achava bom ou ruim, porque é a minha orientadora que não vai ter tempo para mim, entendeu? E aí eu fiquei assim, meu Deus, vai atrasar minha dissertação e tal. Mas aí depois isso foi em outubro do ano passado. E aí chegou novembro, ela estava desesperada, porque eles começaram a perceber o volume das coisas que ia ter que entregar. E aí ela comentou que eles estavam muito lotados de serviço. Eu falei assim: então, professora, se quiser eu ajudo, assim, sem problema nenhum. Sabe aquela coisa assim, tô aqui. Qualquer coisa me chama. E aí foi isso. Aí ela falou: nossa, você topa mesmo? Eu falei: claro, assim, eu trabalho até de graça, tem 0 problemas. Que foi o que aconteceu. Acabou que a gente não tinha orçamento, eu trabalhei de graça mesmo. Mas, assim, com o maior orgulho, assim, de estar participando, sabe? Porque a UNB inteira estava, tipo, de olho na gente, assim. A gente andava, e aí, quantas novidades? Então, assim,
foi muito bom para mim, principalmente, porque eu fiz networking com vários professores, porque eu não conhecia ninguém. Você chega numa faculdade que você não conhece ninguém, nenhum professor, você não sabe o que eles pesquisam, você não sabe se ele é legal, se ele é chato, que área que ele é, você não sabe nada. Então, foi muito bom que eu conheci vários projetos em tipo assim, uma questão de 4 meses, assim. Então, quando eu pedi demissão foi em janeiro, mas eu já estava trabalhando antes, só que as coisas foram tomando um volume muito maior. Eu tive, por exemplo, que coordenar essas coisas da madeira, por exemplo, assim, eu tive que pegar o desenho de todo mundo e botar no formato certo, e o layer mínimo que podia ser era 0,25 pt no Illustrator. Aí tive que passar todos os desenhos para o Illustrator, ver se todas as linhas estavam acima de 0,25, senão não ia ser impressa na madeira. Então, teve toda uma coordenação, que foi da minha parte, que eu não tinha como fazer se eu não tivesse disponível, né? Basicamente foi isso. Aí, assim, os últimos janeiro, fevereiro e março e abril foram os meses mais punk, assim. Mas antes teve um pouquinho, mas estava mais light. Entendi. Você já respondeu outra dúvida que eu tinha também, que foi como que foi conciliar o trabalho de pessoas diferentes, porque você mostrou lá os projetos, né? E você falou, eu fiquei com esse, mas teve outros que foram responsáveis por tal, tal, tal. Então você, tipo, coordenou essa organização, né, para as layers estarem todas iguais, e por mais que vocês já tinham ali o gráfico já deveria estar, né, imagino, definido, todo mundo fez de acordo com o mesmo padrão, mas para garantir, né, porque é aquela coisa, quando você faz projeto em grupo de faculdade, eu faço um, eu faço outro, depois a gente junta, dá problema, né? Então você teve essa função, né, de igualar todos os projetos. Adorei. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Alguém tem dúvida? Tá? Eu aqui, cheia de curiosidade. Eu tenho alguns comentários. Pode falar, Lu. Perdão. Não, eu vou falar que eu adorei e achei muito legal tudo que você falou, Marcela. Eu tive a oportunidade de ir numa Bienal, acho que foi em 2018, não sei. Eu era estudante ainda e, nossa, eu fiquei maravilhada. É muito incrível, né? Tudo assim, é muito grande, todos os ambientes, né? A parte lá do Free Space. E ver você falando por trás disso, né? Assim, como que tudo isso de um pavilhão, de um país, né? Eu fico imaginando todo o para a Bienal, enfim, acontecer. Então, achei muito legal, assim, deve ser muito trabalhoso, mas vale muito a pena, assim, tanto que você aprende, deve ser surreal, né? Estar imerso nisso. Muito legal. Foi um curso que eu tive, assim, tipo, 2 anos em 6 meses, assim, sabe? Intensivão. Mas foi muito, 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 muito importante para minha carreira, assim. Também, não só, nossa, foi tão ótimo, fiz de graça. Não isso, né? De graça não, porque meu currículo Lattes está bombando agora, né? Porque você tem que colocar aí, assim, é lógico que a gente pensa nisso, né? Se um dia eu quiser entrar numa faculdade no exterior, fazer alguma coisa, você tem no currículo Lattes que você participou de uma exposição internacional, então isso é muito importante também, né? Com certeza. Eu nunca fui numa Bienal em Veneza. Assim, é meu sonho. Eu já fui para Veneza, mas não em ocasião das Bienais. E eu devo ir esse ano, porque em agosto eu tô me mudando para a Europa. Eu vou morar na Suécia. Então eu vou estar lá próxima. Meu Deus! Lu não estava sabendo? Notícia fresca. Não estava sabendo. Tá assumida dos encontros, é por isso. Tô demais. Mas sábado a gente tá aí, te conto melhor. Mas vou fazer mestrado na Suécia e me mudo em agosto, tenho até novembro para visitar a Bienal. Então, quando você estava indo, eu já estava assim, quero saber de tudo, achando que você estava indo visitar. E depois que veio todo esse contexto, agora eu estou mais empolgada ainda, porque, para mim, assistindo o que você contou, eu tenho muitos paralelos para fazer com as expos. Eu acabei de ir na Expo de Osaka, no Japão, e fui na Expo de Dubai.
e me traz assim um sentimento muito. Eu não conheço ainda a Bienal de Veneza, mas de mais conforto da forma que é feita em Veneza, porque os pavilhões já existem, como você falou, eu não sabia, eu achei que mudava os pavilhões, porque o que acontece com as expos, né, é assim, cada 5 anos é num país diferente, os países participantes constroem um pavilhão do zero, e o que acontece com esse pavilhão depois? Muitos têm uma política de reciclagem, igual você falou, que era uma premissa de vocês, da madeira, mas alguns não têm. Então, é de se questionar. E a gente teve uma reunião onde eu apresentei a Expo Osaka para as meninas, e tivemos um convidado, que é um professor, ele é da USP, né, Marina? Me corrija. Da USP, que levantou também esses questionamentos dessa sustentabilidade ou insustentabilidade de exposições nesse caso, né? Agora, a Bienal tem esse caráter do tipo, você já tem o espaço, você tem que fazer o interior e mostrar a diferença entre a edição anterior de arte e a edição agora de vocês de arquitetura. E é o mesmo espaço, mas o que muda é o interno, e cada um com seu tema, e cada um com a sua abordagem, é muito interessante. E aí, sem trazer também muita polêmica, mas eu trouxe a polêmica na reunião da Expo de Osaka, eu detestei o pavilhão do Brasil na Expo de Osaka, porque faltou esse olhar que vocês tiveram, né, principalmente os 3 curadores, em trazer um Brasil que foge do estereótipo, em trazer tanto uma parte histórica dessa questão, que eu não fazia a menor ideia de colocar o Acre no mapa e falar, olha aqui o que a gente tem, além da história da colonização portuguesa, que incrível. E, por outro lado, trazer a arquitetura moderna e contemporânea para mostrar também a nossa produção arquitetônica, porque nesse caso é uma Bienal de arquitetura. No caso da Expo, não tem o tema da arquitetura como o filo condutor, mas também é o lugar da gente, né, dos curadores ali do Pavilhão do Brasil, mostrarem para o mundo o que é o Brasil. E eu, visitando aquele pavilhão, senti só um estereótipo reforçado. E eu fiquei muito triste, muito incomodada que as pessoas que não conhecem o Brasil vão sair do pavilhão de Osaka, né, do Brasil, com o estereótipo reforçado, com o país da festa, o país da bagunça. Eles tentaram trazer ele, não sei se você viu, né, as imagens, os vídeos, as notícias desse pavilhão, eles trouxeram um início muito conceitual, mas um conceitual que não trouxe embasamento, que não tem explicações, principalmente para um visitante estrangeiro, que eu acho que em uma exposição como Bienal, como Expo, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E, igual você falou, às vezes as pessoas chegam lá e falam, não entendem direito o que está acontecendo ali com esse mapa no chão, com os desenhos nas paredes, e aos poucos a pessoa vai entendendo. Então, eu estou muito ansiosa agora, mais ainda, para visitar, para ver qual que vai ser essa minha percepção e das pessoas ao nosso redor visitando, né? Que foi o que você falou, que falava em português, escutava, as pessoas te escutavam e interagia. Então, ver essas visões dos visitantes é muito interessante. Eu acho que uma das coisas que eu pensei enquanto estava falando é que a gente também evitou, por exemplo, principalmente na Amazônia não tem foto nenhuma dela. É só o mapa, é a linha na madeira, a linha preta na madeira. Para tirar aquela cara de mato, sabe? Assim, várias pessoas assim, mas isso aqui não era Amazônia? Tipo assim, várias pessoas ficam assim, mas isso aqui é Amazônia? Tipo, ninguém estava entendendo muito o que era. Aí a pessoa ia ler e falar, entendi. Então, assim, e assim, como são arquitetos, são vários mapas, são cartografias, né? Então, entende-se que é óbvio que uma pessoa que não é arquiteta vai lá, vai tentar entender o que é, mas entende-se que o foco principal é um arquiteto indo lá ler uma cartografia. E ele entender que a Amazônia está no mapa, mas de um jeito diferente que ele está enxergando ali.
Não é aquela vegetação, sabe? Nem no mapa não representa nenhum tipo de árvore, nenhum tipo de vegetação de nada. A gente está falando só sobre a infraestrutura da Amazônia. Aí fica tipo assim, a Amazônia tem infraestrutura? Eu pensei que era só rio e árvore. Então, acho que é essa conotação. O próprio pavilhão, igual você falou, né, já é construído, ele já não tem cara de Brasil, né? Pra gente tem super cara. Você olha e fala assim, Brasil. Isso aqui é a cultura modernista brasileira. E a pessoa já chegou lá e falou assim, nossa, a cultura, tipo, isso aqui é Brasil, sabe assim? Não tem uma leitura direta de que aquele pavilhão é o pavilhão brasileiro. Diferente de alguns outros pavilhões, tipo, da Rússia, ele é a cara da Rússia, assim. Sabe, você não precisava nem ter a placa na frente. O do Brasil é bem... Sim, não é porque é o nosso paizão, mas ele tá num ponto do jardim que é o mais bonito, porque a entrada dele, você passa uma ponte, tem rio dos dois lados, e só tem ele assim no meio. E não tem mais. Os outros estão ali no meio de um super corredor e tal. E o do Brasil, não, ele tem uma estética assim, diferente. E, enfim, é isso, assim. Eu acho que a ideia era mostrar mesmo um Brasil que não é o futebol, nem o carnaval, nem a Amazônia, mas um Brasil que a gente está acostumado e a gente enxerga, né? Amei. É isso. Mais alguém tem comentários? Pessoal, parabéns mesmo pela apresentação e agradecer, porque cada encontro aqui a gente aprende uma coisa nova, né? E é sempre bom. A gente sabe que vai chegar alguma informação diferente, mas não dá para imaginar. São muitas áreas que a gente tem para explorar e cada um tem uma experiência diferente. Então, obrigada, Marcela. Obrigada, Elisa. Queria agradecer a Diogo por essa iniciativa, né? Assim, eu sabia que existia o Derluz, mas eu não sabia exatamente o que era. Vejo ela super falando sempre nos stories, mas eu nunca parei para ver. E eu acho que vai parecer meio clichê isso, mas é verdade. Cara, networking é tudo, assim. A gente entra na vida adulta e na experiência do dia a dia do trabalho e tudo mais, e a gente percebe que contato é o que te abre portas, assim. Foi isso que aconteceu comigo ali. Eu jamais ia participar da Bienal de Veneza, isso não passava da minha cabeça, sabe? Mas, assim, caiu uma porta aberta no momento que eu estava ali presente, eu só entrei, poderiam ser vocês tranquilamente, assim. E eu acho que é isso, contatos, a gente trocar ideia, falar o que está acontecendo em cada área. E às vezes a gente nem sabe que a gente não gosta, às vezes, assim, a arquitetura é um leque, né, de várias oportunidades. E às vezes a gente não está gostando do ofício que a gente está tendo, e a gente nem sabe que existe um outro que a gente super se encaixaria. E aí você vai vendo com a experiência das outras pessoas. Então, eu acho uma iniciativa super legal, sem falar essa questão de roteiros turísticos voltados na arquitetura, assim. O meu marido perguntou assim, quem que é ela? Que você vai falar? Aí eu falei, ela é tipo o Drauzio Varela, só que da arquitetura, sabe assim? Porque Drauzio Varela, ele traz a medicina de um jeito ali, do dia a dia. E a Jo é tipo, ela fala de arquitetura, e ele riu e falou assim, como assim, velho? Mas é muito isso, assim. Eu acho que falta uma pessoa, tipo um Drauzio Varela da arquitetura, que vai mostrar a arquitetura de uma maneira fácil, que foge do glamour também. E a arquitetura não é só o Empire State, sabe? É também a escada que tá lá do Lelé, que tá lá na comunidade, lá em Salvador, e que as pessoas acham que aquilo ali não é arquitetura, porque ela é rejeitada, é uma arquitetura periférica, que não... Enfim. E eu acho que, assim, baita iniciativa, de parabéns. E parabéns pelo mestrado. Estaria aqui se você precisar de mim. Obrigada. Nossa, eu chorei de rir aqui agora, amei. Vou me introduzir assim agora, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Drauzio Varela da arquitetura. Muito bom. Mas eu acho que o meu maior erro da Derluz é a gente não conseguir transmitir exatamente o que para fora, tipo, para o Instagram. A gente está até fazendo algumas modificações quanto a isso, para que as pessoas consigam entender o que são esses encontros. A gente tem esses encontros online toda semana, de temas diferentes, com pessoas diferentes. Alguns são convidados, como você, que inclusive está convidada para participar da comunidade. Pode me colocar.
Quero. e participar dos outros encontros. Alguns sou eu que falo, e os temas variam. Então, o tema de mestrado é um tema que as meninas pedem muito. A Marina, acho que vocês têm muito a ver também, porque a Marina também está nesse local que você enxergou, né? De tipo assim, peraí, ela fez mestrado, fez doutorado, e aí eu vou seguir carreira acadêmica ou eu vou, tipo, seguir uma profissão mais mercadológica? Tem como ser as duas coisas? Tipo, para mim é Hannah Montana, o melhor dos dois mundos. Melhor. E eu acho que eu, indo agora fazer mestrado, eu tenho essa mentalidade também. Eu nunca me imaginei fazendo mestrado. A Marina me ajudou muito na época do processo, porque eu me candidatei para várias universidades diferentes, só na Europa, porque era o meu objetivo, mas eu não fazia ideia. Tipo, tinha universidade que me pedia, me dê 3 temas que você gostaria de pesquisar, como perguntas, questionando tal. Gente, Que vocabulário é esse? Porque é outro vocabulário, né? Exatamente. Então, eu acho que a Derluz, ela nasce desse lugar de, o que a Ana falou, tipo, trazer conhecimentos que a gente sabe que a gente vai chegar, que a gente vai aprender, mas a gente vai aprender muito mais do que a gente esperava. E para a gente ter esse espaço realmente de troca, de conhecimento, de networking, esse e sempre foi o objetivo. Então, a gente vai conseguir espalhar essa mensagem, porque queremos mais pessoas participando dessa comunidade também. Arrasou. Pode me colocar no grupo. Quero. E acho que legal também, esse sistema de mestrado e tal, não sei se tem, né? Igual você falou que tem, mas não sei se é exatamente isso, mas se apresentar o que a pessoa apresentou de proposta no final, como é que ficou o trabalho no final. Tipo uma banca. Não, obviamente, ninguém vai criticar o trabalho, né? Mas assim, mas de entender, poxa, que legal, você chegou nesse resultado, ok, qual que é a sua justificativa, a sua hipótese, enfim, pergunta de pesquisa e tal, coisa assim do tipo que eu acho que é um vocabulário que eu não sabia, eu que não formei em federal, eu tive essa sensação que eu tinha uma lacuna de conhecimento. Eram uns vocabulários, assim, que eu ficava anotando e depois ficava no chat GPT, que fulano, com não sei o quê. Que para todo mundo fazia todo sentido e para mim, tipo, sem nada a ver. Eu comecei a me acostumar agora com isso, sabe? Eu acho legal a gente entender também esse lado da academia, porque é uma bolha e eu acho que ela tem que explodir, sabe? Senão a gente vai ficar de uma repetição de assuntos eternos e a academia não cresce, sabe? Uhum, com O certeza. pior não é nem bolha de Nossa, assuntos, isso, é se bolha deixar. de pessoas. É isso. De pessoas também. Se deixar, a gente já emenda esse papo Giovana, do mestrado. Pode falar, se Marina. tiver demanda para a gente fazer tipo uma mentoria de pesquisa também, de projeto de pesquisa, para além do curiosidade de como fazer mestrado fora, vamos marcar. Tô super dentro. Nossa, eu tô precisando mandar meu projeto de pesquisa para alguém ler. Pode me mandar, eu leio Nossa, eu vou todo mundo. mandar, tá? Porque eu vou te falar, a Luciana é linda, maravilhosa. Só que essa vibe bienal me tomou muito tempo, eu tô atrasada, entendeu? Ela precisa ler meu trabalho e ela tá esperando e não vem essa leitura. Giovana, passa meu e-mail para ela, eu leio seu trabalho, pode me mandar. Com Nossa, certeza, arrasou. não, vou colocar ela dentro da comunidade, vai ter todo mundo esse acesso e a gente com certeza vai introduzir o assunto do mestrado, igual a gente fez com cidades, tipo, para Marcelo entender, no final do ano passado a gente começou a fazer esses encontros online com tema de cidades. Então, a cada semana, na verdade, a gente tinha uma por mês, aí depois aumentou para 2 no mês e agora é toda semana. Mas a gente já fez, tipo, 13 cidades diferentes. Então, eu pego uma cidade, sei lá, Nova York, igual você falou. Não vou falar do Empire State, eu vou falar de outros lugares em Nova York para que as pessoas tenham mais conhecimento além do óbvio. E a gente faz essas reuniões pelo Google Earth. Então, a gente vai continuar com esse tema de cidades, mas eu não quero que fique só em cidades. Então, a gente está introduzindo alguns outros temas. Então, mestrado, trabalhar com o mercado de arquitetura, seja de interiores, seja outras áreas, transição de carreira. Então, tipo, quem não quer ficar só no projeto, quais outras áreas dentro da arquitetura tem? Tipo, cenografia, sei lá, marketing com arquitetura.
E mestrado é um tema que eu acho muito válido também, não só mestrado fora, mas mestrado aqui, como é essa transição, né, de uma faculdade, que eu acho que não é porque você formou na FUMEC, não, Marcelo. Eu também formei na UFMG e eu sei que eu vou ter essa dificuldade. Uhum. Então, a Marina sempre me falou isso, às vezes ela me manda, tipo, lê esse texto acadêmico aqui para você já começar a familiarizar com uma linguagem de mestrado, porque a gente não tem isso mesmo. Nossa, sim. Então, a gente tem muitos temas para serem introduzidos e falados, e eu vou contar com vocês, tanto para falarem sobre esses temas, igual a Marcela apresentou hoje, quanto para participarem dos encontros como ouvintes. Eu sei que algumas pessoas já saíram e que a maioria está de câmera desligada, mas quem puder ligar a câmera, igual a Ana ligou rapidinho, só para a gente fazer uma fotinha final para registrar esse momento. Oi, Thaís. Oi, Lu. Oi, Duda. Acho que a Clara não vai conseguir, então somos nós, sorrisos. Prontinho. A Lu tava mexendo, pera. Tá pronta, Lu? Oi. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada mesmo. Foi muito bom. Adorei. Obrigada. Beijo, meninos. Obrigada. Beijos.